Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre ufologia, conspiração, essas coisas. Hoje em dia eu falo muito sobre conspiração, né? Tá muito difícil falar de ufologia, não tem surgido muita coisa de interessante. Então eu tenho falado um pouco mais sobre o mundo, os destinos do mundo e tal, envolvendo a geopolítica, os Illuminatis e tal. E hoje eu vou falar de uma coisa que me deixa muito intrigado, uma coisa que eu acho muito louca, que é a questão dos muçulmanos, do islamismo e o comunismo. Porque existe uma relação, uma espécie de amizade entre o Putin, por exemplo, entre os chineses, por exemplo, os comunistas, os norte-coreanos e tal, e os partidos de esquerda aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o PCdoB, o PT e o Barack Obama, os democratas. Por que existe uma amizade entre o Islã e as esquerdas, né? Bom, o motivo é bem óbvio, né? Considerar o Ocidente capitalista, burguês, inimigo da parte dos socialistas, e da parte dos muçulmanos considerar o cristianismo um inimigo, né? A ideia de expandir o mundo, de islamizar o mundo inteiro. Como você sabe, o Islã não admite a existência de outras religiões. Em países predominantemente muçulmanos, você tem que pagar imposto para ser cristão ou para ser budista, e é visto como uma pessoa de segunda classe, né? Ao mesmo tempo, os grupos muçulmanos esperam ser recebidos no Ocidente em condição de igualdade e até influenciar o governo e até tomar o poder, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa extremamente perigosa e as esquerdas inventaram o termo islamofobia, né? Medo, fobia de muçulmano, como existe homofobia, como existe racismo contra os negros e tal, né? E aí a gente fala, e falando assim como se fosse a islamofobia fosse a palavra fobia, né? Ela sugere uma coisa infundada, por exemplo, aracnofobia, um medo obsessivo, louco de aranhas, né? Ou agorafobia, o medo de ficar em público, ao ar livre, né? Ou claustrofobia, o medo de ficar num elevador, né? Quer dizer, medos neuróticos, né? Mas a islamofobia é uma fobia? Quer dizer, ela é uma fobia ou ela é um receio justificado? Na minha opinião, um receio justificado. Porque você tem uma coisa muito perigosa. Por exemplo, aconteceu agora um ataque muçulmano em Sri Lanka, né? O 11 de setembro, o mais grave de todos, né? Milhares de coisas na Europa, né? Aquela situação lá na Suécia, e você tem várias situações em que você vê que não é ter um número grande de muçulmanos no país não é igual a ter um número grande de budistas ou mesmo de hindus ou de judeus ou católicos e protestantes. Nunca dá tanto problema quanto ter um número grande de muçulmanos, porque está escrito na Sharia muçulmana, nas leis muçulmanas, que todo infiel deve morrer e que deixar o Islã, sair do Islã, é punido com a morte. Então, por exemplo, é um crime passível de pena de morte, é tudo com morte, que você, por exemplo, eu sou católico, eu quero virar budista, não acontece nada. Eu sou budista, eu quero virar católico, não acontece nada. Mas se eu sou muçulmano e quero virar católico, a punição é a morte, né? Então a pressão é outra, né? Então, por exemplo, mas é curioso que o comunismo em si, né, é uma religião ateia. Uma doutrina ateia. Então, por que apoia isso? Apoia estrategicamente, para acabar com o inimigo comum, que é os Estados Unidos, que é o Ocidente, que é o... né? E por que tanta liberação de tanto imigrante de países muçulmanos e tal, entrando no Brasil, entrando nos Estados Unidos, né? E toda vez que você fala alguma coisa, é dito, você tem islamofobia. Quer dizer, é uma arma, né, contra as pessoas que notam, né, que tem alguma coisa errada.
Porque, por exemplo, por que a Holanda, por exemplo, a Alemanha abre para 1 milhão de muçulmanos, não abre para, vamos dizer, para brasileiros, por exemplo, entrarem lá e migrarem, ou caras da Venezuela, já que a Venezuela está tão mal, né? Não, porque essa compaixão estranha, né? Quer dizer, tem um esquema aí meio cavalo de Troia. Aí, por exemplo, tem uma outra coisa, por que a Alemanha deixa também entrar tanto muçulmano? Porque a Alemanha, a Angela Merkel, que também é de esquerda, moderadamente, o alemão ele sente uma culpa muito grande pelo nazismo. Os judeus constantemente apontam, né, o Shoah, o Holocausto, como uma coisa muito grave, uma coisa muito terrível que aconteceu, e foi mesmo, né? E aí o que acontece é que você tem uma espécie de culpa eterna dos alemães com relação ao que eles fizeram. E aí o que acontece é que, por exemplo, discriminar os muçulmanos seria repetir, né, na cabeça de muita gente lá, repetir o comportamento que eles tiveram na época do nazismo, né? Com a diferença, mas é que está a diferença, aí que eu falo para os alemães, eu conheço alguns alemães, a diferença é o seguinte: judeus não faziam terrorismo, né? Os judeus foram perseguidos sendo pessoas pacíficas, né? Os judeus não atacavam igrejas, não, pelo contrário, né? Eles foram vítimas de constantes mortes de antissemitismo já na Idade Média, queimar judeu vivo, incendiar sinagogas com as pessoas dentro, pôr os judeus em guetos, né? Culpar os judeus de pestes, né? Tudo, na Idade Média, o judeu era o bode expiatório de tudo que era ruim, né? E assim viveram os judeus ali por 800 anos na Europa, sofrendo muito. E curiosamente, em países muçulmanos eram melhor tratados. Por exemplo, Marrocos tolerava melhor os judeus na Idade Média do que a Europa. Porque naquela época também o islamismo era mais aberto, ele foi se fechando, foi se endurecendo em torno de interpretações cada vez mais fechadas, cada vez mais intolerantes, né? De alguns filósofos, alguns ideólogos que acreditavam que o Ocidente realmente era um inimigo e tal. Aí eu pergunto assim, qual é a solução para isso, né? Bom, a solução, na minha opinião, é filtrar bastante a quantidade de muçulmanos que entra em países ocidentais, desde Brasil até, entendeu? Entender que isso é um fator, sim, de pensar se pode deixar entrar. E, por outro lado, eu acredito também que existe mais a longo prazo, né, a situação de que talvez o Islã comece pouco a pouco a abrir sua cabeça, né? Comece pouco a pouco a se modernizar, esses países começam assim como tudo está se globalizando, todos os países estão mais ou menos tendo contato uns com os outros, né? Vendo que que algumas coisas que eles fazem são muito retrógradas, são muito erradas, que chocam o mundo inteiro, né? Mas o que é gozado é isso, né? Por exemplo, por que a esquerda, por exemplo, no Brasil, se um homem bater numa mulher, a Lei Maria da Penha praticamente crucifica esse cara, né? Agora, o apedrejamento de uma adúltera no Islã, nenhuma feminista reclama, né? Quer dizer, a esquerda, que é tão certinha, tão justiceira, não liga para isso, né? Com muçulmano ninguém mexe, né? Então é muito curioso, aliás, muito curioso não, muito triste que seja assim, né? Que não haja um esforço real para que os países islâmicos se adaptem um pouco mais, né, aos direitos humanos, né? Por exemplo, não mais executem os homossexuais. Tem que fazer uma pressão nesse sentido, que não mais apedrejem as mulheres. É muito difícil, porque está na lei deles, é normal para eles. Mas o mundo tem que fazer essa pressão, né? Falar assim, olha, vocês respeitam as regras planetárias atuais, entendeu? Né? Se hoje em dia aqui no Ocidente você pega um assassino múltiplo, um assassino serial, e tem que julgar para executar, tem que fazer tudo o que, você mata uma mulher simplesmente porque ela teve sexo fora do casamento, né? Ou você amputa um braço de uma pessoa só porque ela roubou, quer dizer,
é um pouco forte, né? Então, assim, como abrir a cabeça deles? Como fazer eles entenderem isso, né? Esse é o único caminho positivo a se fazer. Mas, por enquanto isso não acontece, a gente tem que fechar as fronteiras, infelizmente, né? Já basta o que está acontecendo, a gente já chegou num limite, né? Eu acho que o Trump está certo de, entendeu, fechar as porteiras e falar assim, olha, daqui para frente vão ter países que vão ter dificuldade de entrar aqui, né? Porque realmente o objetivo é acabar com o Ocidente, entendeu? Não pense vocês que o comunismo acabou, não acabou, entendeu? Ele tomou outra forma, ele deixou de ser aquela distribuição de bens, aquele comunismo clássico, para ser o comunismo de autoritarismo puro, que é o que tem na China. Na China hoje você só tem autoritarismo. A única coisa que sobrou do comunismo na China é o autoritarismo, não a distribuição de renda, mas é o mesmo partido, numa outra faceta, tá bom? Sei que isso não tem nada a ver com ufologia, mas é só uma reflexão da minha parte. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, eu peço desculpas, tá? Mas eu só sinto necessidade de falar isso, não sei porquê. Tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.